meu percurso literário começou no 7º, 8º ano, quando eu comecei a escrever umas coisas que os professores acharam piada. Daí saltei para um jornal, depois saltei para o primeiro livro, que foi em 2001, e a semana passada, ou coisa que o valha, chegámos ao 17º livro. O que leva um jovem a querer publicar? Talvez possamos perguntar o que é que hoje um jovem de 20 anos, porque é que quererá estar permanentemente nas redes sociais? Quando eu tinha 20 anos não havia redes sociais, havia jornais. E os jornais para mim sempre foram um sítio de magia, de mistério, e portanto sempre tive esse desejo de publicar, fosse o que fosse, num jornal. Comecei por publicar textos de opinião, crónicas, e só mais tarde é que cheguei àquilo que é o meu verdadeiro interesse, que é a ficção. E foi engraçado porque comecei logo com um desafio não muito habitual, que foi escrever ficção, contos, pequenos contos, diariamente. Eu tive vários meses a publicar um conto por dia, sem descansar ao fim de semana. Foi um desafio enorme, que não acabou bem, porque envolveu um caso de censura e, portanto, como eu era muito jovem, não, meu Deus, alguém me vai censurar, não posso, não aceito uma coisa destas, e, portanto, saltei fora. Se não, provavelmente teria continuado durante mais algum tempo, mas o desafio foi precisamente esse. Ainda hoje nos jornais existem muitos espaços de opinião diários, é um exercício muito interessante de seguir. No meu caso, era ficção, portanto, escrevia um conto diariamente. O que distingue a Minimalista das outras? A Minimalista é um projeto que começa por ser de afetos. O que aconteceu foi que reunimos um conjunto de pessoas que têm o mesmo nível de paixão pelos livros. Portanto, mas antes de termos paixão pelos livros, somos amigos e damos-nos bem. Somos como uma família, e, portanto, damos-nos bem, mas também discutimos bastante uns com os outros. E a Minimalista começou, e mantém-se assim, como um projeto que une pessoas que têm o mesmo entusiasmo pela literatura. Fotografar palavras, como é que nasceu? Nasceu como nascem muitos dos meus projetos, porque estou aborrecido e preciso fazer alguma coisa. Era um projeto que era para durar essas 100 publicações, uma publicação diária, portanto é um projeto de alguns meses, mas cresceu bastante em entusiasmo e acabou por se contaminar esse entusiasmo. Acho que é o projeto mais longo que eu tenho, portanto dura desde 2016 e é muito difícil manter um projeto que dure tanto tempo e que tenha sempre, e teve sempre, não houve uma falha, publicações diárias. Como é que isso é possível? Pelos entusiasmos que se contaminam. Eu contamino algumas pessoas com entusiasmos, depois fico menos entusiasmado e elas contaminam-me a mim. Aparecem novas pessoas que se entusiasmam com o projeto e quando chegam de novo têm os seus entusiasmos e, portanto, vamos andando assim, não sendo uma rede social, é uma rede de contágio de entusiasmos e por isso é que ainda se mantém. O encanto do livro físico é algo que não tem substituição para mim. Eu tenho uma biblioteca, talvez de 1500 livros em papel, fazem parte estruturante da minha casa e da minha vida todos os dias, e não estão numa biblioteca, num gabinete lá escondido na parte de trás da casa, até porque a casa não é muito grande, mas todos os dias eu olho para os meus livros, pego nos meus livros. A questão dos sentidos associado ao livro é uma coisa importante para mim, como é o cheiro, por exemplo. Agora, em que a maior parte dos livros são impressos em digital e não em offset, perdeu-se o cheiro da tinta nos livros, mas o toque e o mexer e o riscar continua a ser uma coisa fundamental para mim. Sendo que os livros em formato digital têm uma vantagem tremenda, que é permitir a busca. Eu substituo isso nos livros físicos com um lápis, mas mesmo assim não é tão eficiente. Eu durante muito tempo tive algumas regras, não são bem regras, mas algumas manias de leitura
que eram, por exemplo, ler sempre um livro até ao fim, ler apenas um livro em cada momento e só começar outro quando acabasse esse. Felizmente, acho eu, felizmente ganhei juízo e, portanto, já não tenho esse tipo de regras. E agora sou um leitor muito mais caótico. É quase como ouvir música. Não ouço um álbum inteiro, mas vou saltando músicas de acordo com o que me apetece. Todos os dias eu leio qualquer coisa, um livro, um pedaço de um livro, mas não precisa de ser sempre o mesmo livro. Respondendo concretamente à pergunta, que livros é que eu tenho na mesa de cabeceira? Nenhum, mas no armáriozinho onde estão os livros que eu vou lendo em cada momento, estarão uns 15, 16, 17, por aí. Sendo que alguns podem passar algumas semanas sem ser lidos. Mas gosto muito desta liberdade de entrar no livro que calha naquele momento e sentir aquele livro e haver uma misturada de ambientes, de países, de personagens, de sentimentos, de emoções. Isso parece-me cada vez mais apelativo. Trouxe um caderno. Eu comecei, como toda a gente, a escrever à mão, mas literariamente também, até pela questão da minha idade. Eu escrevia à mão e depois, até seguindo o universo dos filmes americanos, achava que era importante passar tudo o que eu escrevia à mão. Portanto, os contos eram escritos e reescritos e editados à mão, em cadernos, e depois passá-los à máquina. O que era uma coisa muito bonita, mas profundamente chata e aborrecida. Mas fazia parte do percurso e, portanto, durante algum tempo era isso que eu fazia. Escrevia à mão e depois editava à mão e passava à máquina de escrever quando achava que o texto estava terminado. Ainda é isso que eu faço em muitos casos, só que substituí a máquina pelo computador, como é evidente. Mas o facto de escrever primeiro à mão um texto, e eu escrevo essencialmente textos breves e curtos, e portanto proporciona-se que sejam primeiro escritos à mão, que é a segunda escrita. A primeira é mental. Eu vou no carro, ou estou a tomar banho, ou seja o que for, e posso estar a escrever qualquer coisa mentalmente, depois passo para o caderno, depois passo para o computador. É esse o percurso. O caderno mantém esse lado físico e a velocidade, que é muito importante. A velocidade de escrever à mão é diferente. Há uma espécie de hipnotismo, de fechar num mundo mais privado, que o escrever à mão permite. Portanto, ando muitas vezes com cadernos, sendo que aquilo que eu faço em caderno poderia perfeitamente fazer no telemóvel, mas há aqui um lado de ritual e de ligar a hábitos antigos que me é importante. E por isso é que eu trouxe um caderno, porque é das poucas coisas que se mantêm inalteráveis desde há 26 anos. Foi o dia em que eu publiquei o primeiro texto no jornal. Para onde me empurraria? A liberdade. A liberdade é uma coisa tão tramada, é uma conquista momento a momento, e muitas vezes o desafio é saber o que é que podemos fazer com a liberdade que vamos conquistando, porque a liberdade está tão associada à escolha, e a escolha é tão múltipla, temos tantas escolhas, tantas ofertas, tantas possibilidades, tantos caminhos. É como a leitura. Aquilo que eu estava a falar há pouco, o ler só um livro e seguir só aquele caminho, ou ter a liberdade, a escolha, a possibilidade de hoje não me apetece um escritor russo, apetece um escritor português, apetece uma contista americana, apetece seja o que for, um universo completamente diferente. Isso tem a ver com essa liberdade, e essa liberdade foi conquistada. É em si o caminho e não tanto o destino, acho eu.